vigor já dispõe de alguns instrumentos para conter esse crescimento desordenado de normas, de regulamentos, né? E sobre esse assunto falará o próximo palestrante, o professor Jacinto Arruda Câmara, professor da PUC São Paulo. Professor, uma honra tê-lo aqui. Passo-lhe a palavra. Obrigado. Obrigado, André. Alô? Bom, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Escola Paulista de Contas Públicas pela abertura do espaço. Na verdade, um espaço nobre de divulgação de uma ideia. Está funcionando? Alô? Alô? Eu vou ficar segurando aqui, fica mais... Bom, estava agradecendo você, Guilherme, a Bibiana, enfim, ao Tribunal de Contas por abrir esse generoso espaço para que nós pudéssemos discutir, debater uma ideia, né? Uma ideia de muitos, e uma ideia que parece um tanto quanto óbvia, que é que a gente precisa dar um freio de arrumação nessa onda de ordenação pública e excessiva, né? O André fez uma provocação inicial, que disse, bom, essa lei que está sendo proposta, essa proposta é necessária. E eu parece que estou aqui com um tema para tentar refutar a ideia de uma lei que eu colaborei, ou de um projeto que eu colaborei para desenhar, né? Só já existe muita coisa aqui. No Brasil, em funcionamento, existe muita coisa boa e com um certo nível de eficiência. Bom, como se combate um excesso na ordenação hoje em dia, né? A ideia, principalmente nossa, dos operadores do direito, eu detesto essa expressão, mas é a mais ampla, né? Mas quem lida com o direito, normalmente pensa com a caixinha do lícito e do ilícito. Então, há uma tendência de nós, professores, operadores do direito em geral, em imaginarmos sempre algo para bater as portas do tribunal e para extirpar da nossa realidade aquilo que seja ilícito. Essa é a nossa zona de conforto, vamos dizer, a nossa caixinha. E há, sim, uma estrutura relativamente efetiva de proteção da liberdade econômica naquilo que for constatada a presença de uma ilicitude, normalmente de nível constitucional. Eu podia aqui povoar, ilustrar com alguns exemplos, alguns até meio que anedóticos e tal, outros mais sérios e mais contemporâneos, mais relevantes, de iniciativas da ordenação que foram rechaçadas pela sociedade, pelos agentes econômicos, buscando no judiciário um aliado, digamos assim, para combater esse excesso. O professor Eduardo Jordão mencionou aqui a questão do Uber com táxi, enfim. Não foi num ou noutro município em que a ordenação pública tentou inibir o surgimento de uma nova atividade econômica. Os agentes econômicos envolvidos buscaram no judiciário e nesses princípios constitucionais, que foram também mencionados aqui pelo professor Floriano, princípio basicamente da liberdade econômica, da livre iniciativa, se contrapor a esse excesso da ordenação pública, né? Um excesso que impedia o desenvolvimento de uma atividade econômica que era boa para a sociedade. Esse instrumento vai continuar existindo, né? Qual o problema desse instrumento? Não é bem um problema, é uma contingência desse instrumento, né? Esse instrumento ele só vai ser utilizado depois do negócio já está. Para pegar a analogia com a saúde que o professor Floriano fez, você já está doente quando você vai recorrer a esse instrumento, né? Isso já causou potencialmente algum prejuízo. E no caso da análise judicial,
e mesmo contando com o princípio da livre iniciativa, nós contamos com um texto constitucional que contempla outros princípios e outros valores, e que deixa, às vezes, com grande discricionariedade, doutora Maria Cristina, para o juiz decidir se aquilo ali que foi feito é excessivo ou não é. Então, o Poder Judiciário, acho que foi o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que considerou excessiva a intervenção municipal no preço dos restaurantes. Foi aprovada uma lei municipal, se não me engano, em Campinas, que obrigava o estabelecimento do restaurante a dar desconto ao cliente que demonstrasse ter sido objeto, enfim, ter sofrido uma cirurgia bariátrica. Uma lei, uma ordenação pública que interferia na liberdade de preço. O Tribunal de Justiça disse, opa, isso aqui interfere no princípio da livre iniciativa, liberdade de preço, não dá para controlar isso. O Supremo Tribunal Federal, porém, em outros temas, tem sido mais tolerante com algumas intervenções. Meia entrada para estudante em atividades de lazer e cultura. Tem aqui normas constitucionais que conferem ao Estado o poder de incentivar a cultura. Enfim, eles acharam que era razoável fazer esse tipo de intervenção. Então, se um município, um Estado, impuser uma interferência ordenatória como essa, é possível que isso seja tolerado pelo Judiciário, né? Uma lei que tabela frete, isso vai ser sujeito ao crivo do Judiciário, e é possível que o Judiciário invoque outros dispositivos constitucionais para considerar essa ordenação adequada, independentemente de saber se essa ordenação ela é boa ou má para a sociedade. E aí entra o outro ponto que eu acredito que seja o mais relevante da proposta e está mais concatenado com o que foi dito por aqui. Dotar a sociedade brasileira de uma terapia para esses excessos que não seja apenas reativa, né? Não seja apenas esperar estar sofrendo uma disfunção em virtude do excesso regulatório para poder agir de maneira institucionalmente para ter uma vida saudável, funcional, né? Criar regras de governança. Eu já estou usando um pouco da linguagem da proposta aqui, né? Então, ao invés de esperar adoecer, tentar mudar um pouco do modo de agir, né? Do estilo de vida do Estado burocrático, para que ele não seja um estilo de vida que gere esse tipo de patologia, que gere esse tipo de doença. E também nesse outro campo, que nós, do mundo jurídico, não estamos acostumados a dar tanta atenção, já existem iniciativas muito positivas aqui no Brasil ocorrendo, né? O professor Floriano acenou para a função do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas, na implementação de uma ideia, de uma proposta como essa, caso ela venha a se tornar lei. Antes dela se tornar lei, o papel dos tribunais de contas, assim, como um órgão fundamental do controle externo da administração pública, já tem revelado manifestações muito positivas, muito interessantes de atenção para essa distorção, para esse desvio, para esse mau funcionamento do Estado burocratizante. No relatório que está à disposição, vou repetir, porque por causa da audiência rotativa da internet, né? André já falou aqui, essa proposta está disponível no site da Sociedade Brasileira de Direito Público, na página da Sociedade Brasileira de Direito Público, e é acompanhada, além do texto de um projeto de lei, de uma apresentação. E nessa apresentação está divulgado um acórdão do Tribunal de Contas da União, recentíssimo, agora de março, o acórdão 634 de 2019, que faz uma análise muito ampla e sofisticada, tomou como
como objeto, especialmente, a atuação da Anvisa a respeito daquilo que estava sendo visto como, que no nosso painel está sendo chamado de excesso de ordenação, né? Então, um órgão externo, dotado de técnicos de diversas formações, não apenas jurídicas, estritamente, avalia o desempenho, né, a atividade operacional de um ente de regulação e aponta uma série de aspectos que precisam ser aperfeiçoados. Esse tipo de análise, esse tipo de diagnóstico técnico, com base em pesquisa, com entrevistas, levantamento de dados externos e internos à própria entidade, isso dá um trabalho infernal, é difícil de se fazer, mas é necessário que se faça. Aliás, o que já foi dito aqui vai tudo nessa linha, não é? É necessário testar a eficácia da produção normativa, né? A gente tem muito falado nisso, né, na ordenação. Por que o Estado cria tanta ordem? Bom, isso cria porque ele atende a um reclamo da sociedade, né? E não é um fenômeno apenas nosso, brasileiro, nem lusitano, não é uma herança da colonização, isso é um fenômeno humano, né? Então, um tecido social complexo, cada vez mais complexo. Quando surge um problema, é natural que a sociedade queira dar uma resposta. E a resposta mais fácil, que está mais à mão, é você criar uma regra. Então, você vai e cria uma regra, seja uma regra legal, seja uma regra infralegal, regulamentar, né? E hoje, com uma sofisticação da sociedade, a sofisticação do Estado, são milhares de centros de produção de norma. Esses instrumentos de avaliação da produção normativa, eles são muito presentes, né? Nós temos acesso a produções de setores muito específicos. A Anvisa pega indústrias milionárias, né? Indústria farmacêutica, alimentícia, cosmética, etc. Mas o município remoto ele também tem seus centros de produção normativa que interferem nessa dinâmica. É necessário saber lidar com essa ansiedade, com essa compulsão normativa, né? Nós precisamos sair de uma espécie de transe que exige, puxa, está acontecendo alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa porque o negócio está lá, o problema está lá. É humano. No campo da medicina, para voltar ao método que o professor Floriano introduziu aqui, a medicina com esse nome, eu acho que não tem mais de 150 anos. Aliás, medicina com esse nome, não. A medicina com os padrões que nós temos hoje. Antes era uma coisa muito parecida com a nossa política regulatória. Era uma coisa de curandeiro. Então, a imperatriz brasileira estava doente, você trazia um médico, poderia ser um curandeiro lá da Europa, o mais afamado. Ele vinha aqui, qual era a conduta? Sangrava a mulher, para ver se melhorava. Por que a pessoa fazia isso? Porque a mulher estava doente, estava morrendo, era imperatriz do Brasil, né? Você fazia alguma coisa. Hoje se sabe que você sangrar uma pessoa doente, assim, a tendência é que você acelera a morte, não é? Mas poderia ser, o homem procura essa solução. E numa sociedade mais complexa, a solução, às vezes, é o diabo de uma norma, uma lei, que vai solucionar, às vezes não soluciona. E aí vem essa questão de você fica criando lei, gera um estoque regulatório absurdo, provocando, às vezes, ineficiência, corrupção, né? Custo absurdo, né? E uma série de desvios. É necessário que o Estado esteja dotado de um aparato para se prevenir disso, criar um método de atuação regulatória, né? E não existe. Seja um método anterior, não existe de maneira difusa, né? Ordenada em toda a sociedade brasileira. Existem os centros que têm produzido isso. Eu dei o exemplo do Tribunal de Contas, que adotou isso como uma meta do próximo plano de atuação do Tribunal de Contas.
ficar atento a esse excesso burocrático que está hoje, felizmente, já bem diagnosticado como um problema do país. As agências reguladoras têm adotado posturas, né, de melhoria de prática regulatória. Algumas agências têm feito estudos de impacto regulatório para saber, antes, para tentar nessa tarefa de prognóstico, saber se aquilo tem um mínimo de eficácia ou de racionalidade. A consulta pública, como um requisito para a produção de um novo regulamento, tem ajudado muito. É difícil você quantificar vamos dizer, o resultado de um crivo imenso, né, que passa um texto regulatório, especialmente por parte dos atingidos, né? Isso torna o processo decisório mais racional, mais motivado, que vem ajudar, inclusive, uma eventual terapia repressiva, né, um recurso ao judiciário. O judiciário passa a ter acesso às informações, àquilo que se buscava alcançar. Até mesmo o outro viés da análise regulatória, que é essa análise regulatória da eficácia da norma que tenha sido prestada, já tem a agência reguladora, a Anvisa, mais uma vez, é um exemplo, já tem provocado esse tipo de revisão, que é fundamental. É possível, aliás, é mais do que possível, é provável que as normas tenham duração, ou a sua eficácia, né, principalmente nesse campo, tenha prazo de validade. Ou, às vezes, tenha sido, pura e simplesmente, um equívoco do regulador. Então, já existem agências reguladoras que têm como programa, né, a Anvisa é um exemplo de que isso está formalizado, né, um programa de revisão de suas normas para tentar disciplinar melhor, né, o seu estoque regulatório. Bom, diante de tudo isso, seria, portanto, desnecessário uma ideia, uma proposta como essa, de criar uma lei, né, nacional de liberdade econômica. Isso não é uma coisa mais panfletária de um bando de neoliberais, né, que estão permeados na academia. Nossa, seria uma coisa realmente inusitada dentro da academia você encontrar esses espécimes, né? Mas, enfim, é evidente que não. Isso aqui é só uma provocação, né? A ideia não é fazer nenhum panfleto, né? A ideia é tornar esses mecanismos e reunir esses mecanismos sem ter nenhuma pretensão de ser inventor de roda, né, ou de provar algo que seja absolutamente revolucionário. Aliás, não há revolução nesse campo. O que há é uma mudança de postura, né, a necessidade de uma mudança de postura. E o que há é o diagnóstico, acho muito claro, de que isso tem que ser entronizado na sociedade brasileira e no Estado brasileiro, né? E, para que isso ocorra, é necessário que ferramentas institucionais estejam disponíveis. Há, sem dúvida nenhuma, um aspecto simbólico importante de, pela primeira vez, o legislador nacional criar uma lei nacional disciplinando a ordem econômica, melhor dizendo, a liberdade econômica, que é um princípio constitucional previsto lá no artigo 1º, no artigo 170, há essa competência legislativa. Isso jamais foi disciplinado de maneira ordenada, como se pretende agora, como se propõe agora. Então, há um aspecto simbólico relevante. Quer dizer, a liberdade é um valor constitucional que precisa ser preservado, né? Essa ideia de ficar regulando a atividade privada, ela é importante, ela é necessária, mas ela tem que ser feita com moderação e com racionalidade. Mas, para além disso, eu acredito que um grande diferencial dessa proposta
seria criar instrumentos de aplicação generalizada em toda a Federação Brasileira, né? Os instrumentos lá do artigo 9º, que já foram mencionados pelo professor Floriano, eles, como eu acabei de mencionar, já estão presentes em boa parte da administração pública federal, em alguns órgãos reguladores. Mas isso não basta. É necessário que toda a administração esteja imbuída com esse dever. E aqui há um mecanismo institucional muito interessante que está previsto também no artigo 9º, por exemplo, no seu parágrafo 1º. Confere o poder a cada chefe de entidade política, né? Cada chefe do executivo editar um decreto para criar o seu próprio programa, vamos dizer assim, de desburocratização. Isso existe no plano federal, algumas iniciativas, mas falando em revisão de atos normativos, adotar como conduta, né, como prática, como dever do administrador público em geral. Há previsão da criação de órgãos em cada um desses centros de poder que tenha como incumbência necessária a verificação do cumprimento dessas melhores práticas de ordenação, né? Isso permitirá que a sociedade evite, reduza espontaneamente excessos na ordenação, né? Que não se deixe iludir com o canto da sereia de regular para eliminar problemas, né? Reflita a respeito dessas regulações que foram editadas e às vezes ficam lá. E um outro aspecto que ainda não foi mencionado, e talvez pela temática não venha a ser lembrado, eu vou aproveitar esses minutos que me restam para mencionar, o projeto também atinge a regulação de atividade profissional, né? Que é um dos grandes centros de criação de regras que atrapalham, né, o desenvolvimento econômico da sociedade. É necessário também revisar esse tipo de prática. E aí, enfim, isso vale para tudo que é ordenação profissional, né? Isso vale para, sei lá, contabilidade, advocacia, educação física, enfim, são centros de produção de regras que inibem muito da atividade econômica, sem qualquer necessidade, muitas vezes, sem qualquer racionalidade, sem a explicação de que determinada regra ela é necessária, além da suspeita mais do que forte, eu diria quase que da evidente, né, intenção de criar apenas barreiras de entrada ou dificuldades para que algumas atividades sejam desenvolvidas. Aqui no Brasil é o paraíso disso, né? Comparando, não tem um estudo comparativo, mas tem um amigo que atua, estuda e compara esse tipo de coisa. Mas, atividade física, hoje está na moda fazer exercício físico, né? Você, para passar um exercício físico para alguém, você tem que ser professor de educação física, fazer 4 anos de faculdade. Lá vou eu arrumar uma briga agora com todos os professores de educação física do Brasil. Mas isso não existe, né? Então, você botar um negócio de piscina, né? Você contrata um professor de educação física. Eventualmente, esse amigo que me falou, ele é professor de educação física e não sabe nadar. Mas ele está apto para ser professor de uma escolinha de natação. Esse meu amigo, ele estudou na Poli, ele não concluiu, mas tem amigos engenheiros. Um dos amigos dele tinha sido campeão de natação, nadou no Pinheiros aqui, o cara nada. Mas engenheiro, ele não pode dar treino de natação. E o meu amigo que não nada estilo pedra, né, bate na água e afunda, ele é apto para dar aula de natação. Estou dando um exemplo caricato, que o desenvolvimento de atividade econômica às vezes passa por aí. Você tem que obter um papel lá, um carimbo, para dizer que você é apto a fazer tal coisa. Para que serve aquilo? Não, para nada. Você está aferindo alguma coisa? Não vejo absolutamente nada. O cara junta um papel, eu dou outro papel para ele. Se ele não tivesse papel, ele não atua. Então, para que isso? Você fiscaliza? Não, não fiscalizo.
Você sabe quantos? Não, mas eu sei quantos tem aqui. Mas para que você está pedindo a autorização desse camarada? Você não vai fiscalizar? Não, não vou fiscalizar. Não tem pessoal para isso. Você acha que eu sou... Então, para que isso? É para nada. Enfim, é necessário que exista um instrumento institucional. Os tribunais de contas estão fazendo isso. Eu estou aqui falando meio que em tom irônico, mas leiam esse acórdão do Tribunal de Contas da União com palavras muito mais técnicas e precisas, lhe deram demonstração de que existem alguns gargalos como esse em setores relevantíssimos da economia brasileira. Né? É necessário que todos nós tenhamos, convivamos com um Estado que tem essa preocupação perene, né? Um órgão de regulação profissional que tem essa preocupação. Né? Diz, olha, não vamos ficar querendo advogado para qualquer coisa. Né? Não, tem muito advogado, tem que ter muita atividade exclusiva de advogado. Mas para que um advogado para fazer isso? Esse é um tipo de coisa que tem um custo para a sociedade. E acredito que não vai ser a lei, a edição, que vai resolver tudo, mas a lei vai propiciar, vamos dizer assim, um ambiente favorável para que nossas instituições consigam, né, produzir esse tipo de racionalidade que se espera de uma ordenação, que não há nenhuma ode ao fim da ordenação, mas sim para a racionalidade da ordenação. Era isso, André. Obrigado. Esse foi o recadinho que eu tinha dado.